Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chaco Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. O que você faria se o seu chefe ameaçasse demitir prontamente o seu homem de confiança, o seu braço direito? Talvez você cogitasse da ideia de pedir demissão. E foi exatamente esse projeto que parece ter sido concebido na data de hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao saber que o seu chefe, o presidente Bolsonaro, desejaria mexer prontamente no comando da Polícia Federal. Até o momento, não sabemos se o ministro Moro levou a cabo seu plano de demissão, mas o que sabemos é que essa notícia mexeu com todo o país na data de hoje, abalou os mercados e mostra o enorme grau de desgaste, para não dizer de deterioração, na relação Bolsonaro-Moro. E é sobre ela que eu gostaria de tratar um pouco no início desse vídeo. Vamos puxar pela nossa memória, vamos embarcar no túnel do tempo até outubro de 2018, quando da vitória de Bolsonaro no pleito eleitoral. E, uma vez anunciada essa vitória, uma das primeiras medidas tomadas por Bolsonaro foi convidar o então juiz Moro para ocupar a pasta da Justiça. Tratava-se claramente de uma tentativa de ganho de capital político, de associar a sua imagem, de Bolsonaro, à imagem de alguém como Moro, que havia dado um novo enfoque, que havia dado um novo rumo no combate à corrupção no Brasil. E aí não vai qualquer deificação, qualquer cristalização da figura de Moro, apenas é inegável que a Operação Lava Jato, conduzida principalmente por Moro, que estava à frente dessa operação, a Operação Lava Jato foi um marco na história recente do país, na história de combate à corrupção, já que Moro, então juiz federal, e tão somente no estrito cumprimento do seu dever de ofício, não deve ser santificado por isso, tão somente no cumprimento desse seu dever funcional, deu uma nova cara ao combate à corrupção. Por quê? Porque começou a colocar na cadeia, antes destinada apenas a pessoas muito humildes, a pessoas desvalidas, começou a colocar na cadeia grandes figurões do mundo empresarial, do mundo político. Então, certamente foi um novo rumo na história do judiciário, na história da justiça criminal no Brasil. E Bolsonaro desejava angariar esse capital político, associar a sua figura a alguém com esse tipo de biografia. E assim convidou, e o então juiz aceitou o convite, tornou-se ministro. Uma vez empossados todos, o que se esperaria que fosse uma verdadeira lua de mel, para utilizar as metáforas matrimoniais tão caras ao presidente, se tornou muito rápido uma lua de fel. Por quê? Porque Bolsonaro começou a impor sucessivos desgastes a Moro. E aí, não vou tomar muito do tempo de vocês, lembrando fatos muito relevantes que foram amplamente noticiados pela mídia e que mostram a que ponto Bolsonaro, desde o início de 2019, começa a tentar quebrar, começa a tentar desprestigiar a figura Moro, figura bastante popular, que inclusive Bolsonaro receia encontrar numa eventual reeleição em 2022. Sabemos disso, também foi amplamente divulgado. Mas apenas à guisa de ilustração do nosso vídeo de hoje, lembremos algumas humilhações
propostas pelo presidente, pelo menos até o momento, ao atual ministro Moro. Pensemos, logo no início de 2019, Bolsonaro cogitou de um desmembramento no Ministério da Justiça, tentando retirar as tarefas de investigação criminal, de combate à corrupção do Ministério, o que seria uma forma enorme de esvaziamento da figura de Moro. Alguns outros episódios que me ocorrem à mente. Vocês lembram que também no início de 2019, Moro havia nomeado uma determinada cientista social para ocupar um cargo no Ministério da Justiça? E por enorme pressão do presidente e de grupos ligados ao presidente e à sua família, Moro teve que, entre aspas, desconvidar essa moça. Foi uma enorme humilhação. Em seguida, temos o famoso pacote anticrime que Moro tanto se empenhou em fazer passar no Congresso. Bolsonaro não envidou qualquer esforço para auxiliá-lo nessa tentativa, na tentativa de levar a cabo um pacote prevendo medidas de maior agilidade no combate à corrupção, de maior efetividade nessa luta inglória que travamos contra a corrupção no país. Bolsonaro nem de longe se empenhou nisso. Muito pelo contrário, deixou Moro desgastar-se sozinho, com idas sucessivas ao Congresso, à Câmara dos Deputados, sendo humilhado também por algumas figuras como o senhor Rodrigo Maia. Pesquisem as notícias da época, se vocês não se lembrarem. E, enfim, foi aprovado o pacote anticrime, o dito pacote de Moro. Só que completamente desfigurado, desnaturado, inclusive com a sanção pela caneta presidencial da figura do juiz das garantias, uma emenda proposta pelo deputado Marcelo Freixo, de um partido que o presidente diz odiar, o PSOL, e lá veio a caneta presidencial e sancionou essa figura do juiz das garantias, que certamente, se já estivesse em vigor no período lavajatista, possivelmente teria acarretado várias prescrições a processos envolvendo políticos conhecidos, empresários poderosos, redundando assim na boa e velha impunidade. Essa foi outra enorme desmoralização. Outra coisa, lembramos que Bolsonaro prometia constantemente a Moro a sua nomeação ao Supremo quando do surgimento da próxima vaga. Só que, a toda evidência, Bolsonaro prontamente mudou de ideia e passou a cogitar outros nomes para a Suprema Corte, como, por exemplo, o nosso AGU, o senhor André Mendonça, pessoa até bastante ligada ao senhor Toffoli, presidente da Corte, e outras pessoas, mas não o ministro Moro. Então, essa foi uma relação que tanto se desgastou que acabou por deteriorar-se. O que mostra, o que simboliza, a meu ver, gostaria muito de ouvir vocês a respeito, o que simboliza um enorme desgaste nessa relação. E aí vem o que eu gostaria de discutir no cerne do vídeo de hoje, que diz respeito à quebra, à frustração das expectativas. Por quê? Porque praticamente tudo que havia sido desenhado, que havia sido prometido durante a campanha presidencial de Bolsonaro foi perfeitamente descumprido. Hoje, Bolsonaro no poder adota medidas que contrariam todo o programa por ele prometido ao longo da campanha. E aí temos alguns exemplos.
No plano da economia, em que havia uma promessa muito clara de liberalização da economia, atrelada à figura do senhor Paulo Guedes, um conhecido liberal que, reitero, Bolsonaro denominava na época de campanha o seu posto Ipiranga. Onde estão as medidas de liberalização da economia? Onde estão as privatizações ao longo do ano de 2019? Não ocorreu nenhuma privatização, pelo contrário, tivemos a criação de uma estatal, contrariando todas as expectativas de pessoas que ansiavam por uma liberalização da economia, por uma economia mais liberal. Onde está o enxugamento de gastos públicos, sobretudo no momento como que vivemos agora, de gastos crescentes com a pandemia? Onde está esse enxugamento da máquina pública? Simplesmente não houve. Vemos um presidente completamente apavorado de desagradar corporações bastante poderosas, corporações de políticos, corporações da alta casta do funcionalismo público, que não deseja ver a retirada de seus privilégios, de suas benesses. Também temos comentado esse assunto à farta no canal. No plano do combate à corrupção, onde esperávamos uma maior efetividade no combate à corrupção, tolerância zero à corrupção, como era dito na campanha, temos um cenário completamente oposto, com a corrupção envolvendo possivelmente alguns ministros de Estado, um determinado ministro que parece estar bem envolvido num escândalo de corrupção, de candidaturas laranja, e corrupção possivelmente, ao que tudo indica, envolvendo a própria família presidencial. Então, onde mais se esperava o combate à corrupção, temos visto maior tolerância à corrupção. Havia também uma promessa de pacificação do país, de pacificação dos ânimos, depois de tanta polarização política, para que o país começasse a retomar o rumo, sobretudo na economia, que certamente puxaria os outros setores. Muito pelo contrário, em vez dessa pacificação, temos um acirramento de ódios, um acirramento de polarizações, de pessoas movidas por fanatismos, lideradas por algumas figuras bastante fundamentalistas que exigem uma obediência cega, uma obediência fanática sem questionamento. Então, me encaminhando para a conclusão desse vídeo, onde eu gostaria de chegar com essa possível demissão do ministro Moro, numa prática que é muito conhecida no Brasil, que é o chamado estelionato eleitoral. E aí pensemos, desde a redemocratização do país, praticamente todas as eleições, pelo menos as eleições presidenciais, têm sido bastante marcadas por estelionatos eleitorais. Temos candidatos que prometem uma determinada plataforma e, ao serem empossados, fazem o extremo oposto. Lembremos do senhor Collor de Mello, que também no início dos anos 90 se elegeu sob uma suposta bandeira liberalizante, prometendo, entre aspas, caçar marajás, ainda na pauta anticorrupção. O que fez ele assim que tomou posse? Desrespeitou todos os direitos individuais, o direito de propriedade, promoveu um enorme confisco nesse país, nos deixou numa situação calamitosa. É um primeiro grande estelionato eleitoral que eu vislumbro. Em seguida, tivemos diversos. Todos os governos lulopetistas foram marcados por estelionatos eleitorais, por mentiras de campanha, e agora chegamos ao senhor Bolsonaro, que talvez tenha sido um exemplo extremo de estelionato eleitoral, fazendo no poder o oposto, o extremo oposto do que havia prometido realizar durante a campanha.
E agora vem a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Por que no entender de vocês, os políticos no Brasil, ou grande parte deles, se sente tão à vontade, se sente tão autorizada a praticar esses estelionatos eleitorais, que são, em outras palavras, pregar contos nos seus eleitores, ou seja, nos consumidores dos seus serviços, porque eleitores nada mais são além disso, consumidores dos serviços dos políticos. Eleitores não devem ser vistos, como infelizmente são nesse país, como uma ralé, como uma classe que está abaixo da classe política. Muito pelo contrário, nós, pagadores de impostos, somos os consumidores dos serviços que essas pessoas deveriam prestar às expensas dos nossos impostos. Então, por que vocês acham que grande parte deles, em particular os postulantes ao cargo de presidente da República do Brasil, se sentem tão confortáveis para a prática desse tipo de estelionato eleitoral? Seria devido à sua dificuldade de remoção do poder? Já passamos por 2 processos de impeachment desde a redemocratização e no governo Temer tivemos 2 pedidos consecutivos que não redundaram em resultados práticos, mas que mostraram a que ponto esses processos podem se arrastar, deixar o país parado enquanto deputados, enquanto senadores, em longos discursos, deliberam os destinos da nação. Vocês acham que pode ser esse engessamento institucional que faz com que essas pessoas, esses candidatos, ao serem investidos no poder, se sintam tão confortáveis para trair a sua população, para fazer o oposto do que haviam prometido fazer? Será a inexistência no Brasil, por exemplo, de um instituto como o Recall? Já comentamos um pouco o Recall nesse canal. Me sentiria muito honrada se vocês assistissem e debatessem comigo. Será a inexistência de um instituto desses, que é aplicado, por exemplo, nos Estados Unidos e permite uma remoção mais rápida de mandatários, em casos de extrema insatisfação popular, em casos notórios de corrupção, de despreparo? Seria esse o motivo que levaria essas pessoas a se sentirem tão confortáveis para mentir constantemente e trair a vontade de seus eleitores? Será por isso? Ou será que realmente, ao alcançar o poder no Brasil, o então candidato e político empossado se torna tão blindado, se torna tão inatingível, porque devido a alianças espúrias, inclusive com membros de outros poderes, com outras forças políticas, se torna tão inatingível que sequer concebe a possibilidade de ser defenestrado por insatisfação manifestada por nós, pobres mortais, eleitores e apenas pagadores de impostos? Será por isso? Essa é uma reflexão que eu deixo para vocês. Bom, essas eram as considerações que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.